esse tema Mediunidade e Espírito de Serviço, do livro Mediunidade e Obsessão. Vamos aqui fazer a introdução com base no texto comentado por Emmanuel, João, capítulo 13, versículo 34. Tarefa mediúnica, no fundo, é consagração do trabalhador ao ministério do bem. O fenômeno dentro dela surge em último lugar, porque antes de tudo representa caridade operante, fé ativa e devotamento ao próximo. Então vamos aqui fazer algumas observações que ligam-se ao tema que nós estaremos tratando nessa noite. Então, primeiro, Emmanuel aqui deixa de forma bem clara que, à luz do Espiritismo, tarefa mediúnica, no fundo, é consagração do trabalhador ao ministério do bem. Então, não é um privilégio, não é uma regalia, não é um atestado de superioridade, mas sim um título de serviço, de trabalho, aonde a doutrina espírita irá oferecer os melhores subsídios para que o médium possa, de fato, exercer de forma exitosa o seu compromisso com a mediunidade. E por isso Emmanuel continua dizendo: o fenômeno dentro dela surge em último lugar. Vejam que coisa, normalmente, para as pessoas que ainda não tiveram o esclarecimento aprofundado que a doutrina espírita dá a respeito da mediunidade, do fenômeno em si, aqui Emmanuel coloca os pontos nos is, ao dizer que o fenômeno por si só fica em último lugar. Porque muito antes do fenômeno vai estar o equilíbrio espiritual, emocional, psíquico do médium. Vai estar o seu nível de compromisso e disciplina no exercício da mediunidade na instituição espírita. Vai estar seu compromisso em estudar, conhecer e aprofundar-se mais a respeito do fenômeno. Depois de tudo isso, é que se vai dar atenção e importância ao fenômeno em si, mas desde que esses pré-requisitos já estejam sendo muito bem atendidos. Bom, assim nós vamos iniciar esse tema mediunidade e espírito de serviço. O primeiro tópico para nós iniciarmos o estudo desse capítulo. A prática da mediunidade terapêutica com Jesus nos pede espírito de serviço, pois somos convidados a realizar o bem no limite de nossas forças. É uma referência à questão 642 do Livro dos Espíritos, porquanto responderá, esse é o finalzinho da explicação colocada nessa questão 642, responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Vamos analisar aqui logo o início desse conteúdo. A prática da mediunidade terapêutica com Jesus nos pede espírito de serviço, que aliás é o enfoque do nosso tema principal hoje. Então, para que nós nos habilitemos a esse exercício da mediunidade na instituição espírita,
terá que haver como pré-requisito indispensável a nossa aproximação do Evangelho do Cristo, em termos de conhecimento, de sensibilidade, de vivência da proposta do próprio Evangelho. Porque se isso não for visto como um pré-requisito, vai se dar, infelizmente, o que vez ou outra ocorre em fracassos de tentativas de trabalho na mediunidade. E como se dá esses fracassos? A pessoa mesmo portadora de certa ostensividade mediúnica, mas sem ter tido essa aproximação com o Evangelho do Cristo, o primeiro ponto é que ela vai estar se achando que é uma pessoa especial, diferente das outras. E o pior de tudo é que as pessoas incipientes ou iniciantes no Espiritismo muitas vezes vão dar destaque e uma atenção diferenciada àquele que é portador de uma sensibilidade mediúnica e que está chegando agora no centro espírita. E aí já vai começar os problemas, porque indiretamente não deixa de haver um certo incentivo à vaidade e ao personalismo do médium, fácil despreparo e ainda a ausência do conhecimento do Evangelho do Cristo. E naturalmente a tendência de qualquer uma criatura humana é o enfoque que direcione a atenção a seu ego, e ela vai começar a ir um caminho que muitas vezes poderá levar ao desastre da tarefa mediúnica. E em seguida aqui é colocado a razão importantíssima para essa primeira aproximação com o Evangelho do Cristo. É quando diz: pois somos convidados a realizar o bem no limite de nossas forças. É natural que surja o seguinte questionamento para as pessoas que ainda não conhecem o Espiritismo: o que é que eu vou ganhar com isso? Tá certo, eu tenho mediunidade, estão me admirando, estão querendo que eu participe de reuniões, o que é que eu ganho com isso? E nós sabemos que à luz do Evangelho do Cristo, o que nós sabemos ser importante e que ganhamos é trabalho e serviço. Mas vai dizer isso claramente alguém que está se chegando à casa espírita, mesmo que seja portadora de mediunidade ostensiva? Se disser, também é uma forma de espantar. Então, a atitude e a diretriz ideal sempre será assistir reuniões, começar a ler dentro do possível o Evangelho segundo o Espiritismo, mais adiante o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, participar de grupos de estudo, se esclarecer sobre os objetivos do Espiritismo na Terra, da mediunidade, do Evangelho do Cristo, para depois, isso já bem sedimentado, a pessoa partir para praticar a mediunidade, de ir para uma reunião mediúnica, para não haver surpresas incômodas e que muitas vezes afastam o despreparado do Espiritismo, porque o normal, quando se participa de adequada preparação, não é se afastar do Espiritismo logo. Então, concluindo aqui as observações sobre esse slide, na questão 642 do Livro dos Espíritos, é dito a nós que
nós não só responderemos pelo mal que temos feito, mas por toda a oportunidade de fazer o bem que desconsideramos. Ora, esse conteúdo profundo do Livro dos Espíritos, para quem não conhece a doutrina, não é muito afetuoso, não. Isso eu disse. Quer dizer que eu tenho que fazer o bem e é no limite das minhas forças, e eu responderei por toda ocasião que eu tinha de fazer o bem eu não fiz. Que doutrina é essa? Para quem ainda não esteve tratando do conhecimento do Evangelho à luz do Espiritismo, esse tipo de informação, de conceito, atordoa e deixa muitas vezes a pessoa sob vigilância se vai querer continuar conhecendo essa doutrina ou não. É por isso que é tão importante esse primeiro contato com o Evangelho do Cristo à luz do Espiritismo, antes de ter um envolvimento, um compromisso maior com a mediunidade. Continuemos. Quem é que define o limite de nossas forças? Nós mesmos o trazemos em nossa consciência. Infelizmente, a grande maioria de nós é adepta do auto-engano e faz com isso com que o bem a ser realizado seja indefinidamente postergado. Postergado é adiado, colocado para frente. Então, o primeiro ponto aqui importante é saber se nós estamos fazendo o bem no limite das nossas forças é assunto particular da consciência de cada um e da autoanálise que nós temos que fazer conosco mesmos. Ao mesmo tempo, aqui nós somos advertidos de que cuidado para não se auto-enganar através de projeções do seu ego e, sobretudo, de não estabelecer comparações com o que os outros fazem. Porque esse é um dos grandes problemas dentro do movimento espírita. É a pessoa querer calar o que a consciência dela já diz em termos de responsabilidade com a atividade na casa espírita, ela calar isso se comparando com o que outros fazem. E é claro que normalmente essa comparação sempre é daqueles que fazem menos. Dificilmente a pessoa vai estar se comparando com alguns que façam mais. Porque a ideia aqui é da projeção do ego em termos de acomodação, de preguiça e de fazer menos. Ou pior, como ainda aqui é colocado, ficar num adiamento sem fim. Não, depois, quando eu arranjar um trabalho. Não, depois, quando eu arranjar um trabalho melhor. Não, depois aí pode chegar até se aposentar para ter tempo e ficar adiando indefinidamente, sem se perceber, às vezes, que está se auto-enganando. Continuemos. As causas de nossos desafios odiernos procedem das
profundas experiências anteriores em regime de rebeldia ou incipiência, realizados por nós mesmos, quando nos comprazíamos em afrontar as leis soberanas da vida. Esse texto tanto está no livro Mediunidade e Obsessão, quanto no livro Vozes de Alerta, que é uma obra que é publicada também pelo Projeto Espiritizar. É um livro de mensagens, de advertências, e que nesse capítulo que nós estamos estudando vai haver alguns slides que foram extraídos e contextualizados deste livro, Vozes de Alerta. Então, as causas de nossos desafios modernos se originam das profundas experiências anteriores em regime de rebeldia ou incipiência. Então, aqui nós somos levados a encontrar a causa dessas fugas, desses adiamentos e dessa maneira que alguns de nós podemos ter de calar a voz da consciência. A origem é proveniente das experiências anteriores de outras encarnações, aonde estabelecemos no nosso comportamento atitudes de rebeldia ou incipiência e imaturidade, realizada por nós mesmos e afrontando as leis da vida. Aí está a causa, e não nas supostas justificativas falsas que criamos em nós mesmos ao nos compararmos com os outros, ao querermos resolver determinadas situações materiais para poder nos dedicarmos àquilo que a nossa consciência já adverte. Eis o problema. Mas aqui nós estamos já recebendo alguma luz para que, caso isso venha a nos ocorrer, identificarmos a procedência. A procedência somos nós mesmos, que, aliás, somos os únicos e verdadeiros inimigos íntimos que temos. O nosso passado de erros, de atitudes contrárias e rebeldes às leis divinas. Ainda continuando, está na página agora 136 do livro Vozes de Alerta. Excelsa lição do Mestre de nossas vidas, quando nos propôs tomar a cruz e seguir-lhe os exemplos, pois neste pensamento reside a imortal proposta da responsabilidade espiritual. A cruz significa as atitudes de autoaprimoramento profundo na grande vertical da vida. Então, aqui há uma referência àquela passagem singular que só se encontra no Evangelho de Marcos, quando Jesus diz aos discípulos: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e depois me siga. Aqui é feita uma referência a nível de interpretação mais aprofundada, aonde essa cruz significativa de que
é o esforço de autoburilamento, de autossuperação das nossas imperfeições, de outras encarnações, aonde a identificação nessa vida com os padrões do Evangelho do Cristo despertou em nós um esforço contínuo de auto-melhoramento, de auto-aprimoramento. Então, esse desgaste e esse esforço, aqui é feito a referência como sendo também a forma de trabalhar essa cruz. Há interpretações outras que, por exemplo, figura a cruz nas provações insubstituíveis que nessa encarnação nós temos que resolver e de cuja origem também é o nosso passado espiritual delituoso. Em ambos os enfoques, o que fica bem claro é que Jesus nunca prometeu facilidades aos seus discípulos. Se a pessoa fizer uma leitura bíblica do Novo Testamento, de todos os evangelhos, das cartas dos apóstolos, de Atos dos Apóstolos, do Apocalipse, verificará, se for sincero consigo mesmo, que todos aqueles que se abriram de coração ao Evangelho do Cristo tiveram uma série de dificuldades, e grandes, e nunca receberam promessas de vida fácil durante o trabalho de redenção que teriam de fazer consigo mesmos. Então, se o Evangelho é tão claro e tão nítido a isso, como é que a pessoa quer agora, achegando o seu conhecimento do Espiritismo, ou do próprio Evangelho do Cristo de uma maneira geral, e achar que isso vai significar facilidades de ordem material para a pessoa? Solução de problemas familiares, aquisição de um casamento para aqueles solteiros, né? Ou qualquer outra situação de valor temporário, facilitante que a pessoa deseje, por estar agora sinceramente comprometida com o Evangelho. O que o Evangelho deixa bem claro, não só como promessa, mas como fato, como o próprio apóstolo Paulo diz na sua carta aos Coríntios, é que o que o olho não viu, o que o ouvido não escutou, o que não subiu ao entendimento do homem, é o que Deus reserva para aqueles que lhe obedecem. Então, a proposta ou a promessa de teor espiritual para qualquer um que segue a Jesus não tem nada a ver com as coisas do mundo material. Então, a gente tem que saber muito bem que a proposta do Evangelho, como o próprio Cristo já havia dito bem clara, é: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dê atenção às coisas materiais, sabendo equilibrar-se e sem confundi-las. Os valores espirituais dos valores materiais. Não os confunda. Então é assim que o Evangelho coloca bem claro. Ainda um texto que está na página 136 do livro Vozes de Alerta. Evitemos esperar que o outro se modifique por nossa causa, pois ninguém poderá transferir mudança na conta de outrem. Saibamos querer, em primeiro plano, a bênção de pequenas responsabilidades, bem cumpridas, para que, quando as grandes chegarem,
estejamos em paz com a consciência. Então, o primeiro ponto aqui muito significativo para a preparação nossa às atividades mediúnicas ou até mesmo às atividades na instituição espírita é: não se compare com os outros e não fique medindo o seu trabalho pelo trabalho dos outros. E não fique criando expectativas a que os outros cumpram com as suas obrigações em relação às atividades que desempenham. Faça a sua bem feita, cuide da sua e, se puder, ajude a do outro. Mas o espírita, sobretudo, não tem cabimento algum. Ele está olhando se o outro faz a atividade dele bem feita ou não, se cumpre com as obrigações espirituais que tem ou não. Aliás, toda vez que nós abrimos espaço em nós para queixas ou críticas às atitudes ou comportamento dos outros, não tenhamos dúvida, estamos deixando de qualificar o nosso. Naquele momento em que a gente para dirigir o olhar reprovatório, pode saber, perdeu a oportunidade de melhorar seu trabalho. Aqui essa advertência ela é colocada porque é muito importante, sobretudo nas atividades mediúnicas, que a consciência do dever pessoal esteja ao máximo sendo atendida e aperfeiçoada por cada um trabalhador. E não ficar abrindo brechas que, aliás, não deixam de ser portas para as trevas quando a gente se abre ao olhar de crítica sobre o trabalho alheio. E no final aqui é dito: primeiramente, se abra ao cumprimento de responsabilidades menores nas tarefas, cumprindo-as bem, para mais adiante se habilitar a tarefas maiores. Aqui é colocada essa advertência no sentido de que esteja aberto a acolher as responsabilidades que dá conta. Não queira pegar o sol com as mãos. Não tente abarcar demais se você não dá conta. Faça as atividades que dá conta o melhor possível. E aí você estará sempre se habilitando a, no momento certo, ampliar outras sem se conflitar. Porque se tem uma coisa também muito ruim nas atividades espíritas, é quando a pessoa assume muitas responsabilidades, acima até mesmo do que daria conta, e quando percebe outros que nem de longe faz o que ela faz, aí não consegue evitar as atitudes ou de críticas atrozes, ou até mesmo de se revoltar com o trabalho que faz, ou fazer de forma mal feita. Também aqui tudo tem que ser eu que faço. E aí começa a desqualificar o trabalho. Na verdade, como nós temos aqui trabalhado essa linha de esclarecimento, a percepção do equilíbrio quando nós estamos bem é
quanto mais trabalho eu dou conta, mais feliz eu estou. Porque na visão espírita mesmo é essa a forma de avaliação. Quando eu me percebo trabalhando muito, e isso começa a abrir um certo campo de revolta, é sintoma de que eu preciso entrar em prece e me autoavaliar. O que é que está acontecendo comigo? Porque possivelmente isso já é um sintoma de influência espiritual negativa, sutil, querendo desegrenar a qualidade do trabalho que a gente esteja fazendo. Porque à luz do Evangelho do Cristo, quanto mais a gente fizer, melhor para a gente. Não é a gente estar se queixando se os outros fazem ou não. Quando a gente começa a se queixar, já está mal. Já está mal. Já é ponto para recolhimento e prece. Para começar a se autoanalisar e perceber por que está dando sintonia a um certo campo de vibração de revolta ou de raiva ou desequilíbrio face o trabalho que faz. Algo não está bom com a pessoa. Continuando, estudaremos um trecho do capítulo 3 do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que o autor espiritual se reporta ao centro dos mensageiros, onde se preparam médiuns e doutrinadores em nosso lar. Vamos analisar aqui. Primeiro, lembrando aqui a importância do conteúdo dos livros de André Luiz, que propriamente não são apenas do espírito André Luiz, mas de uma equipe de espíritos que assistia, conduzia e amparava o que André Luiz trazia pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, e que por isso essas obras têm uma importância ímpar face a outras obras mediúnicas. Então, depois da codificação, os livros que desdobram a realidade do mundo espiritual de forma altamente inspirada e elevada é os de André Luiz, é os primeiros, considerada obras subsidiárias às obras da codificação. Então aqui a gente vai tratar de algumas observações que, pela qualidade do médium Francisco Cândido Xavier e pelo contexto em que as obras são colocadas na doutrina espírita, merece o maior apreço e convicção nossa. Então, no livro Os Mensageiros se reporta a um trabalho no centro dos mensageiros que preparavam e preparam médiuns e doutrinadores que iriam reencarnar ou que vão reencarnar, porque o centro continua existindo. E esse centro não existia, não só existe em nosso lar, existem várias colônias espirituais. Continuando, todas as colônias espirituais, medianas e elevadas, têm, segundo Tobias, a André Luiz, centros semelhantes que preparam esses trabalhadores para, ao reencarnarem, exercerem tarefas mediúnicas no movimento espírita. Isso quer dizer que todos os médiuns e esclarecedores passaram por um desses centros do mundo espiritual. Bom, essa informação, por ser uma informação colhida nesse livro, merece o máximo de certeza e de convicção nossa. Então aqui não está se dizendo que
Nos centros mensageiros se prepararam alguns dos que hoje estão no movimento espírita, com tarefa mediúnica, ou esclarecedores, que seriam os doutrinadores. Não, todos. A coisa é colocada como dizendo, olha, se tu estás no movimento espírita, estás com alguma tarefa associada à doutrinação, à mediunidade, tenha certeza de uma coisa: foi realizado um trabalho e um compromisso seu em um desses centros de mensageiros no plano espiritual antes de você encarnar. Não fique achando que essa preparação só foi para grandes médiuns do movimento espírita, para grandes tarefeiros do movimento espírita. Não. É para todos. Continuando. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Isso nos anos 40. Então, hoje talvez saia muito mais do que centenas. E vejam como é colocado aqui, que essa preparação que nós recebemos não foi para chegar aqui e fazer um trabalho medíocre na mediunidade ou no centro espírita. Aqui é dito que foi um trabalho para que a gente se tornasse cartas vivas. É uma expressão forte de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, nos planos espirituais ao redor da terra, na terra, que é na crosta, e nas trevas. Nas trevas, nos lugares espirituais de profundo sofrimento, e que muitas vezes são socorridos também através dos médiuns. Então, médiuns e doutrinadores saem de lá, como se diz numa expressão popular, de roldão. Sai uma turma grande. Esta preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros, aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa, outros muito fracassam de todo. Que coisa, né? Muita preparação, muito esclarecimento, e quando reencarna, ainda fracassam em maioria. Aliás, nesse livro Os Mensageiros, vários dos primeiros capítulos são destinados à análise da história de vários médiuns e doutrinadores que faliram completamente, ou alguns quase completamente. A causa, como nós analisamos nos slides atrás, uma das causas principais é o quê? O passado delituoso, de espírito revoltado e contrário às leis divinas.
Porque é assim, fazendo aqui uma rápida síntese, muitas vezes a gente já trabalhou isso no estudo de Joana de Ângeles, que é assim, vejam só. Vamos dizer que nas últimas 5 encarnações, nós já tivemos centenas, vamos dizer que nas últimas 5, a gente andou trilhando os campos do materialismo, do desequilíbrio, do vício e das atitudes de rebeldia às leis divinas. Depois de sofrer muito no plano espiritual antes dessa encarnação, a gente resolveu, como se diz popularmente, criar vergonha na cara. A gente disse, já tá bom, eu agora quero resolver essa coisa. E aí a gente entrou para essa escola dos mensageiros. E aí fez uma preparação, às vezes demorada. No livro Os Mensageiros, tem alguns desses espíritos que passaram 8, 10 anos de preparação. Então se preparam. Quando reencarnam, vai se dar o seguinte: passada a primeira infância, nós começamos a estabelecer as linhas de aproveitamento e de ressignificação. Emergem do nosso inconsciente vícios, atitudes erradas. Emergem também os compromissos espirituais, as definições. E aí, da segunda infância para a adolescência, a gente vai tentando resolver isso. Muitas vezes, em plena adolescência, a gente se abre mais para o lado inferior. E aí estraga tudo. Alguns desses espíritos que vão ser estudados, o caso deles, nesse livro Os Mensageiros, houve isso. Logo após a adolescência, que as coisas se complicou muito. Se revoltaram e estragaram um bocado de coisa. E aí o que se passa? É esse trabalho de ressignificar. O fato de haver tanto fracasso é devido a esse trabalho, onde se amontoa o passado encarnatório. E aí é claro que surgiria, e deve ter surgido na cabeça de alguns de vocês, a pergunta: e de que adianta tudo isso? Quer dizer que se prepara muito lá no plano espiritual, mas depois o êxito é pouco. Mas vai se passar algo que nunca tinha se passado conosco antes. E que vai ser uma sementeira para mais adiante. O que é que nunca se passou antes? Estar encarnado, ter encontrado o esclarecimento sobre a vida espiritual, ter tido a consciência alertado durante a encarnação e fracassar. É claro que isso vai significar um retorno doloroso ao plano espiritual. Mas não tenhamos dúvida que o que a gente também está aprendendo aqui e o que está errando também vai levar, e vai ocorrer o quê? Uma chegada no plano espiritual diferente. Porque antes a gente chegava em absoluta inconsciência, sem saber o que era vida espiritual, o que era coisa nenhuma. Agora você chega e sabe. Bom, dependendo de como você andou se conduzindo, vai poder ser uma chegada mais ou menos feliz ou muito tumultuosa. Porque uma coisa é certa, vai ser uma chegada diferente. Nós antes nunca tínhamos nos adentrado ao plano espiritual no nível de conhecimento e de consciência que o Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, tem nos dado atualmente. Não há dúvida. Vai ser uma coisa bem diferente. A gente espera que seja boa, né? Porque alguns exemplos que a gente, inclusive, vai estar estudando não foram muito bons, não.
Porque o nível de cobrança da consciência esclarecida que não foi atendida é muito grande. Porque antes, quando a gente estava lá no plano espiritual, a gente não tinha uma consciência tão esclarecida e já em níveis de despertamento espiritual, como nós estamos tendo agora. Então agora a gente vive aquela situação que o apóstolo Paulo diz nas suas cartas: de vós, irmãos, nós esperamos coisas melhores, porque a gente já está mais habilitado. Quando a gente era totalmente ignorante, nem tanto, mas agora é diferente. Eis o problema, que na verdade não deveria ser problema, viu? Era para ser solução. Porque hoje em dia, no nível de consciência que a doutrina espírita vai trabalhando em nós, é para a gente só se sentir bem fazendo bem. Em qualquer lugarzinho ou situação que a gente se afasta da atitude boa, já é para a gente se sentir muito mal. E a gente diz, puxa, como é que pode? Tem condições de eu estar fazendo mais isso? Ou tomando tal atitude? Porque no nível em que a gente vai despertando, é para, naturalmente, tudo aquilo que faça com que a gente se afaste ou vá de encontro às leis divinas, a gente se sentir mal de imediato. Não é mais como antes, que a gente ia de encontro, ficava com raiva e com rebeldia. Agora é para quando ir de encontro já se sentir mal. E procurar retificar o quanto antes. Tem condições, mas não. Porque tem que ajeitar logo. Pois não. Eu percebi, assim, através de leituras, né, de narrativas e da literatura espírita mediúnica, que logo após o desenrolar da decodificação, que eu chamo de decodificação porque existia um código fechado e Kardec decompôs esse código. Por isso eu chamo de decodificação. Então, naquela época da decodificação, era muito frequente, segundo as narrativas, que uma determinada pessoa ela era convidada a participar dos estudos, aí ela dizia, puxa vida, parece que eu conheço tudo isso que está aqui, né? Li o livro dos Espíritos, puxa vida, dá a impressão que eu tenho é que eu já li isso aqui. Li o livro dos Médiuns, a impressão que eu tenho é que eu já li o livro dos Médiuns. Então, logo após a decodificação, até os anos 40, onde estão centradas essas obras, né? Ocorria muito de muitas pessoas, ao adentrarem a ciência e filosofia de consequências religiosas espírita, elas dizem, puxa, parece que eu sempre soube isso aqui e estou lendo de novo. Aí isso parou de acontecer um pouco, né? Com alguns ainda acontecem, e agora a coisa já está funcionando de um outro formato, que é essa sua última observação aí, que antes a gente fazia as porcarias morais e a dor da consciência era mínima. Hoje a dor da consciência é um pouco maior, dá a impressão que nós recebemos um pouco mais de radioatividade para poder mais complexo aqui, né? É verdade, é exatamente assim. Pelo adiantado da hora, a gente só vai ver um slide agora e esse tema ainda será concluído no próximo estudo. Tá? Ser médium com Jesus somente é possível com renúncia e altruísmo. E são poucos os que querem renunciar. A maioria quer passar a vida toda se divertindo na Terra.
Mas em se tratando de serviço mediúnico, não há espaço para diversão, pois a dor campeia à solta. Então, a proposta do exercício da mediunidade com Jesus, que é a proposta espírita, ela só se efetiva com renúncia e altruísmo. Porque fora disso, não há possibilidade desse exercício a contento. E o problema maior é quando pessoas que têm compromissos na mediunidade, que trazem a mediunidade ostensiva ou trazem maiores responsabilidades na área doutrinária e outras na instituição espírita, quer ter o trabalho espírita e ter uma vida comum. Seus finais de semana para descansar ou se divertir, e seus dias de compromisso estrito com a tarefa espírita. Só que não dá. Porque, na verdade, primeiramente, o fato de ter compromisso na área da mediunidade significa maiores desequilíbrios e problemas criados no passado reencarnatório. E está agora com a faculdade mediúnica para reequilibrar e resgatar de forma mais extensiva possível as complicações que houve no passado. Então a pessoa não vai ter uma vida igual, que na verdade nós poderíamos até dizer, se é que isso é vida, de envolvimento com as ilusões do jogo da matéria. E não, fim de semana é para mim. Eu não quero atividade e compromisso espiritual nenhum. Para o médium, doutrinadores ou pessoas que estão compromissadas mesmo com o espiritismo, de maneira nenhuma. E aqui é feita uma referência. Em se tratando de serviço mediúnico, não há espaço para diversão, pois a dor campeia à solta. Essa dor que campeia à solta, ela abrange tanto espíritos encarnados quanto espíritos desencarnados. É muita gente sofrendo. E o médium, com o esclarecimento do Evangelho do Cristo, ele tem a consciência de que eu tenho que ajudar muita gente. Eu não vou estar com esse tempo todo. Vamos aqui ainda para um slide e finalizar aqui. Quando falamos em diversão, não estamos fazendo apologia à tarefa mediúnica como um sacrifício pesado para o médium. Se todos nós espíritas somos convidados a estar no mundo sem ser do mundo, o médium tem uma responsabilidade muito maior com esse ideal. Ora, se de uma forma ampla o espírita ele sabe que é na realidade um espírito que está tendo uma experiência humana, mas a realidade da vida dele é espiritual. Tá com compromissos na área do Evangelho. Quanto mais aquele que trabalha na ostensividade mediúnica. Então tem que saber que está no mundo sem ser do mundo e de que isso não é de maneira nenhuma para ser uma tarefa pesada, não. Quando a pessoa começa a achar ou perceber que os compromissos espirituais dela com a casa espírita está se tornando um peso, é hora de recolhimento e prece, de autorreflexão.
algo não está bem com a pessoa. Nós vamos interromper aqui, nesse slide 11, e esse tema nós devemos concluir no próximo estudo. Eu quero lembrar aqueles que participam do estudo de Joana que domingo será de 2h da tarde. Então vamos novamente elevar o pensamento em prece, pedir a nossa irmã Lindaci para fazer a prece por nós.